Quero dar as boas-vindas a todas e todos que estão agora aqui com a gente, nesse diálogo científico, né? Então, eu agradeço a presença de Raquel, que aceitou, compartilhar com a gente sobre a pesquisa dela. Agradeço também todos que estão aqui, na tarde de hoje. E queria, bom, agradecer em nome do Coletivo Terres, então, essa oportunidade da gente estar fazendo uma primeira conversa sobre pesquisa, com trabalhadores, né? Então, o tema que eu propus para todos nós refletirmos é pesquisar o trabalho, mas também pensar no trabalho de pesquisa. Então, eu aviso que eu comecei a gravar, já comecei faz uns segundinhos aqui, então quero dar as boas-vindas. E falar um pouquinho, assim, apresentando, primeiramente, o Coletivo Terres. Então, eu estou falando em nome do Coletivo Terres, que é um grupo de pesquisa, um dos grupos do IFRN Ipanguaçu. Então, para a Raquel, que é a nossa convidada, né, bem-vinda ao campus Ipanguaçu, mesmo que virtualmente. Espero que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente no campus, onde há vários grupos de pesquisa. Então, no campo da agroecologia, do meio ambiente, no campo também da informática. Então, são vários os grupos de pesquisa, também sobre a educação pública, nós temos um grupo de pesquisa, e o Coletivo Terres agrupa pesquisadores da área de ciências humanas, educação do campo, tecnologias sociais. Nós somos um grupo que vem aí, o Coletivo Terres tem 7 anos, e a gente tem trabalhado junto nessa equipe atual, do qual eu vou apresentar aqui Rafael, né? Rafael, professor de geografia, João, que é o professor de filosofia, Miro, que é professor de sociologia, assim como eu, e estudantes que também fazem parte do grupo, como Erineide, como Vânia, como Giovana. Esqueci alguém que esteja aqui na lista? Tem outras estudantes também que fazem parte, outros docentes que fazem parte também, técnico também que faz parte do grupo Coletivo Terres. E a gente vem desenvolvendo alguns projetos de pesquisa, como, por exemplo, educação numa comunidade quilombola, né? Que na região, no município de Ipanguaçu, tem uma comunidade quilombola, tem uma comunidade indígena, onde a gente pesquisou a história da comunidade indígena e também a relação com as plantas medicinais. E outras pesquisas na área de cultura, relações étnico-raciais, né? E agora essa pesquisa sobre trabalho, meio ambiente. E agora, voltando, né, eu e Giovana vamos falar mais sobre as trabalhadoras, né, na indústria têxtil aqui na cidade de Açu. Essa é a nossa proposta de pesquisa atual. E uma das metas, né, do projeto de pesquisa que eu tenho desenvolvido, que eu coordeno, e da qual tem uma equipe que era Lara, Gislaine, Giovana, Rafael, como participantes do projeto de pesquisa, uma das etapas era fazer uma conversa é, e, e trazendo uma pesquisadora, um pesquisador de fora, para que a gente pudesse compartilhar das nossas experiências de pesquisa. Então, eis-nos aqui juntos para conversar sobre as nossas pesquisas. Então, é uma oportunidade de a gente aprender a fazer pesquisa, a pensar, né, como elaborar pesquisa, pensar no trabalho de pesquisa e nos instigar aí a produzir cada vez mais, né, aprendendo sobre a nossa realidade local, né, no Nordeste, no Rio Grande do Norte e Pernambuco, e também a trocar essas experiências de pesquisa social. Bom, então, dito isso, apresentando o grupo de pesquisa, né, falando um pouco também do projeto, quero apresentar para vocês a nossa convidada, que nos honra aqui nesse fim de tarde, né, para conversar com a gente sobre o seu trabalho, que é a Raquel Oliveira Lindoso. Então, Raquel, eu vou fazer aquela apresentaçãozinha baseada no Lattes, mas você fica à vontade também para falar o que você acha que é de fato importante a gente saber sobre você. Então, a Raquel, que ela é formada em economia,
tem especialização em Gênero, Desenvolvimento e Políticas Públicas, tem mestrado em Serviço Social e o doutorado agora em Ciências Sociais. Então, ela tem um percurso em várias áreas. Mas aí, Raquel, seja bem-vinda e fique à vontade para falar com a gente sobre suas experiências de trabalho e de pesquisa. Bom, boa tarde a todos e todas e todos, né? Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao convite da professora Natália e também agora ao grupo Terres, né? Que eu adorei conhecer, muito estimulante, né? Toda essa reunião de temas de pesquisa e de compromissos, né? Que se estabelecem. Então, agradecer a vocês, assim, está sendo muito bom. Já foi muito bom parar para pensar a pesquisa a partir dessa ideia de trocas, de diálogo, né? Então, eu estou bem entusiasmada e grata pela oportunidade. Eu construí alguns slides, né? Mas com esse objetivo de mostrar um pouco imagens da região, que nos ajude a situar melhor a conversa que nós vamos ter. Acho que Natália traz essa ideia, né, de que a gente possa dialogar com os territórios, o Nordeste, o Rio Grande do Norte. Então, é uma maneira isso também de territorializar as nossas conversas e também as nossas pesquisas. Então, eu vou compartilhar com vocês os slides. Bom, eu não sei se eu vou falar... Natália tinha falado alguma coisa entre 15 e 20 minutos, eu falo, ou se vocês quiserem já ir também colocando questões, eu só queria entender um pouco como é que a gente vai fazer a dinâmica. Raquel, eu acho que você fique à vontade para ir comentando aqui no chat, né? As pessoas podem ir deixando também comentários, dúvidas, e à medida que você sentir que você já consegue responder, você pode responder, ou a gente junta determinadas perguntas, que às vezes são perguntas difíceis, né, complexas, para o final. Bom. Mas as pessoas podem ficar à vontade para deixarem seus comentários, utilizar o chat para esse diálogo. Tá bem, tá ótimo. Vocês conseguem visualizar a apresentação? Sim, estamos vendo. Sim? Então, acho que eu vou só colocar aqui em tela cheia, porque eu acho que fica mais agradável. Isso. Então, é isso. Bom, então, só coloquei aqui o título que a Natália me passou, né? E eu tentei ser o mais fiel possível à ideia de diálogo, de troca. Eu acredito muito nessas redes que a gente vai construindo, né? E dessas reflexões que a gente constrói coletivamente, né? E coloquei o meu e-mail também como uma possibilidade da gente pensar esse como um ponto de partida do diálogo, mas que a gente possa continuar trocando e se encontrando em outras ocasiões, né? E quem sabe até presencialmente, eu ia adorar conhecer o campus. Então, bom, aqui eu trago um pouco do contexto, né, do polo de confecções. Natália me contou, né, ela falou de como chegou, né, a esse conhecimento através do documentário sobre, né, eu acho que Estou Me Guardando para quando o carnaval chegar, né, que foi filmado na cidade de Toritama. E o documentário, eu acho que ele tem um lugar muito importante nesses registros e também de chamar a atenção para aquelas realidades e aquelas dinâmicas de trabalho, mas também de vida que estão colocados, né, na cidade de Toritama, mas mais do que isso, no próprio polo de confecções.
Então, eu começo aqui trazendo a origem do termo Sulanca, né? O polo de confecções, ele confecciona roupas de preço popular, né? Que são especializadas em feiras livres, né? Que são nomeadas de feiras da Sulanca. E o próprio termo da Sulanca, né? Sulanca, ele é anterior à concepção de polo como um polo têxtil, né? Ou um polo produtivo, né? A tese que mais se sustenta, que é mais divulgada, é a tese de que a Sulanca nasce desse esforço das costureiras, e da população geral, mas sobretudo de costureiras domiciliares, na produção de roupas populares, através de uso de retalhos e elanca, quer dizer, aquilo que era descartado, né, das indústrias de Recife e do sul-sudeste, né, chegavam até o agreste de Pernambuco e as mulheres transformavam isso em roupas, né, em roupas para serem vendidas em feiras livres. Então, o termo Sulanca, ele vem da combinação dessas duas palavras, elanca, que é esse tecido mais popular, né, bastante utilizado na indústria da moda no Brasil, né, é uma malha que estica, e esses retalhos que vinham do sul, né, e, bom, acho que é comum a gente entender sul, né, como tudo que vem do sudeste, do sul, parte do... especialmente, eu acho que o centro-oeste não entra, é sul e sudeste mesmo. E aí, dessa combinação, nasce, né, o termo Sulanca. E aí eu pensei em trazer um pouco a linha da vida da Sulanca, para a gente entender, inclusive, quando é que ela se torna polo de confecções, né? Essa é uma história que está consolidada nos territórios. Eu estou falando no plural, porque hoje nós temos muitos municípios na região agreste, no sertão, e em alguns municípios também do estado da Paraíba, que compõem o polo de confecções, né? Então, compõem através da produção de roupas, né? E isso tem sentido, né, na linha de vida da produção econômica desses territórios. Esse quadro foi produzido pelo Museu da Sulanca, né, que está localizado na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, né, que foi a primeira cidade a produzir a Sulanca, é onde surge a primeira feira da Sulanca, né, aqui, e a história começa ali na década de 30 do século passado, com a produção de algodão, com a produção tanto de algodão como também de indústria de calçados, né? E aí já tem uma primeira questão importante, que é que o trabalho domiciliar e o trabalho de costura já estavam colocados antes mesmo da produção de confecções, né? A gente sabe que a produção de sapatos, ela se dá muito em oficinas domiciliares. E aí, na década de 50 e década de 70, entre 50 e 70, é que se origina essas grandes feiras da Sulanca que vão se organizar, né, a partir da comercialização, da produção e comercialização dessas roupas de baixo custo e que eram produzidas com retalhos. A Natália me contou que há um debate sobre meio ambiente, né? Há um interesse do grupo, né, do TER, sobre meio ambiente, e o meio ambiente é algo que atravessa a discussão sobre o polo de confecções, né, tanto na sua origem quanto na contemporaneidade, né, e eu vou chegar lá também. Então, quer dizer, literalmente aquilo que era resíduo e era lixo, essas mulheres transformam em roupas que serão comercializadas nessas feiras livres, inicialmente em Santa Cruz do Capibaribe,
Depois, em Caruaru, a região, ela é a região de grandes feiras, né? A cidade de Caruaru, por exemplo, a Feira da Sulanca, a Feira de Artesanato, a Feira de Ervas, a Feira de Frutas, a Feira do Gado. Então, é algo que está consolidado nesse território, né? Entre a década de 80, especialmente no início da década de 90, esse território, ou essa sulanca, começa a se modificar, né? Ela começa a ganhar novas nuances, novas camadas, e aí começa, somos a capital da sulanca, e logo na sequência, no ano 2000, somos a capital, né, do jeans, somos a capital da produção de confecções barata, acessível, né? As feiras vão ganhando outras proporções, os shoppings populares começam a ser criados, né? As associações de lojistas começam a ser criadas, né? E aí é aquilo que era uma iniciativa de mulheres, de homens e de mulheres, mas sobretudo de mulheres costureiras, né? Iniciativa, digamos assim, de sobrevivência, né? Ela passa a ser um grande negócio que vai ganhar uma importância na economia do estado de Pernambuco, mas também importância para a região Nordeste, né? Essa produção que hoje se realiza em Pernambuco e em parte da Paraíba, ela circula por todo o Nordeste, né? Então, são compradores e compradoras da Bahia, do Maranhão, do Sergipe, de Alagoas, do Rio Grande do Norte, né? Que vêm para aqui adquirir essas mercadorias e retornam para suas cidades para fazer as vendas, seja vendas domiciliares, ou seja, em pequenas lojas, ou até mesmo em shoppings, né? Então, para mostrar, a partir desse resgate histórico, para a gente entender como esse polo de confecções ele vai ganhando novas camadas, inclusive a própria concepção de polo, né? Que é uma concepção que vem ali dos anos 2000, né? Na medida que isso vai se institucionalizando. Bom, então eu não trouxe isso diretamente para a minha apresentação, mas já pensando como uma provocação em diálogo com vocês, eu acho que tem duas coisas assim que são importantes para pensar do ponto de vista, inclusive, do meio ambiente, né? Essa coisa dos retalhos, ela é muito simbólica, né? Uma outra coisa, especialmente na produção de jeans, é uma produção que exige muito consumo de água, e a região agreste, Caruaru é um pouquinho diferente porque a agreste central chove um pouquinho mais, mas um pouquinho mais tipo 2 meses no ano, né? Mas Toritama, especialmente Santa Cruz do Capibaribe, chove muito pouco. Então é muito caro produzir, é muito custoso produzir, construir uma produção que exige tanto uso de água, né? Então, tem também os próprios dejetos dessa produção, especialmente do jeans, né, que é jogado no rio Capibaribe. Eu não trouxe imagens do rio Capibaribe. Hoje ele está um pouco menos claro, mas ele é conhecido como um rio azul, né, por causa da tinta do jeans. Mas também até mesmo a produção de elanca, de malha, ela tem pelos, né? E aqueles pelos, eles são jogados no ar que as pessoas respiram, né? Então, tem isso de você chegar nas cidades e você começa a respirar aqueles pelos dos tecidos. Então, é muito comum ouvir relatos de pessoas que estão desenvolvendo muitas doenças pulmonares por causa desses pelos, né? Mas eu vou seguir adiante. Então, essa aqui é a linha da vida, né? É uma imagem produzida pelo Museu da Sulanca, que está localizada na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Eu trago mais duas imagens
Isso. Eu trago mais duas imagens que são de trabalhadoras, de mulheres, ali no início das feiras de Açulanca. Os retalhos vindos do sul, né? Então, essas imagens eu acho super importantes porque mostram que essas trabalhadoras, elas estão há muito tempo participando da vida econômica da região, né, dos espaços públicos, né, seja como costureira, mas também como comerciantes, como vendedoras, em contextos precários, em contextos de pobreza, mas elas estão presentes nesses espaços públicos. Porque isso é uma coisa que vai mudar na medida que o polo vai se institucionalizando, né? Então, algumas coisas que eu já falei, né? O contexto do polo, o contexto histórico, cultural, né? Das grandes feiras livres. Talvez, eu não sei se todos já ouviram aquela música, né? De Luiz Gonzaga que diz: na feira do Caruaru tem tudo, né, que você procura, esqueci né, mas esqueci da letra completa, mas essa ideia de que tudo que você precisa você pode encontrar nessas feiras livres, que se comercializam roupas, animais, frutas, ervas, artesanato, mas também cultura, né, e se estabelecem relações, né, relações de confiança, relações econômicas, relações de proximidade, né? E nessas relações, a presença das mulheres nos espaços públicos, ela é real, ela sempre foi comum, né? Então, nós não estamos falando de trabalhadoras que estavam em fábricas, ou de trabalhadoras que estavam em circuitos, digamos, formais de trabalho. Elas sempre estiveram nesses circuitos públicos, vamos dizer assim, né, abertos, mas também informais, familiares, desprotegidos, né, que são essas pequenas unidades familiares. E outra coisa fundamental, e está aqui quando a gente olha naquele mural, né, da linha da vida do polo, é a relação com a agricultura, né, através da produção de algodão, da, da produção de algodão, né, da indústria de algodão, e também o trabalho doméstico. E eu não coloquei o emprego doméstico porque não necessariamente ele era um emprego formal. Pelo contrário, ele era muito mais formal. Então, isso vai doméstico, de cuidar das crianças, de cuidar da casa da patroa. E aí, na sequência, o trabalho, a costura, seja nas oficinas de costura, nos fabricos e nas facções. E como essa linha da vida nos ajuda a ver as relações de ajuda e de confiança que vão sendo estabelecidas nesses territórios em contextos precários, em contextos de pobreza, de sobrevivência, né? Então, essas imagens e essas... Tá sem som? Travou? Raquel, teve um momento que travou, mas agora já está normal. Tá. Eu estava falando sobre como a presença das mulheres é importante, das trabalhadoras, e como relações vão sendo estabelecidas nesses territórios, né? E aí eu queria falar o porquê da minha motivação em fazer pesquisa sobre isso, né? Eu sou daqui, de Caruaru, nasci aqui, né? A minha família toda é daqui,
do Agreste, né? Somos agrestinos. E quando eu comecei os meus primeiros exercícios de pesquisa, eu sentia assim, que eu lia os textos, especialmente sobre trabalho, que era aquilo que me chamava mais atenção, e eu não conseguia visualizar essas experiências que eram tão fundamentais, né, na dinâmica da cidade onde eu vivo, mas também das pessoas que eu conheço, né? Então, eu disse, bom, talvez talvez seja importante entender essas dinâmicas, né? Talvez seja importante contribuir para a pesquisa a partir dessas ausências, daquilo que não é comum, daquilo que não é tão facilmente registrado, né? Eu lia sobre as fábricas, sobre as operárias, e isso não estava colocado, não é a realidade. E depois você vai descobrindo que não é a realidade da maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil. Né? Ela é muito mais das feiras, da informalidade, da desproteção, do que das fábricas, das indústrias, né? Dos direitos sociais. Né? Então, e aí eu fui olhar para aquilo que estava mais próximo de mim. E aquilo que estava mais próximo de mim eram as costureiras. Né? Eram mulheres que se dedicavam a produzir confecções, mas que também eram mulheres que tinham acesso à renda, eram mulheres que participavam da vida pública, eram mulheres que faziam isso cuidando dos filhos, cuidando de parentes, né? Muitas eram hoje o que a gente chama de mãe solo, né? Porque os homens migravam para o Sudeste, né? Atrás das indústrias, das fábricas, e as mulheres que ficavam aqui nos territórios, né? Tinha um sentido do porquê elas trabalharem em casa, porque como é que elas aprenderam a costurar, né? Elas aprenderam a costurar com as suas mães, com as suas avós, não eram num curso do Senac ou do Sebrae, né? Então tinha toda uma outra lógica de qualificação, de produção mesmo, de que é uma identidade trabalhadora que passou a me interessar muito, né? E que também me trazia muita identificação. Então, já para dizer quais são as minhas motivações para fazer essa pesquisa, né? O que é que me chamava a atenção eram as ausências e era também essa dinâmica que parecia ser muito mais comum do que aquilo que estava registrado na literatura. E era também, e isso foi ganhando cada vez mais força na pesquisa, era também um desconforto com o nível de precariedade que essas mulheres vivenciavam, né? Vivenciam, né? De desproteção, de abandono, de violações, né? De silenciamentos, de ausências, né? Então, foi esse conjunto, né, que me mobilizou a olhar para essa realidade. Então, eu fiz a graduação em economia aqui em Caruaru, numa época em que não existia interiorização, né? Não existia nem os institutos federais, nem as universidades. Né? Era uma realidade de Fernando Henrique Cardoso, uma coisa bem terra arrasada. Fernando Henrique Cardoso com Jarbas Vasconcelos, então era uma dupla bem aterrorizante. E aí eu comecei estudando economia solidária. E dentro da economia solidária tem um debate muito forte do trabalho. E aí, a partir daí, eu tenho o meu norte, né, a minha caminhada nos estudos do trabalho. E aí, quando eu vi, eu entendi que ser costureira era diferente de ser costureiro. E aí eu disse, bom, então não é só trabalho, né? O trabalho está atravessado pelo gênero, pela região, pela idade. E aí foi quando eu comecei a me aproximar da literatura
e fazia essa articulação entre trabalho e gênero. E isso foi presente na minha dissertação de mestrado em serviço social, que era quem estava fazendo, e continua fazendo um trabalho, uma pesquisa importante no campo do trabalho, e agora atualmente nas ciências sociais da Unicamp, né? Lá na dissertação eu queria mais entender a divisão sexual do trabalho, e hoje eu quero mais pensar as condições de trabalho, as condições de vida e, mais recentemente, a incidência política dessas trabalhadoras. Bom, então eu vou seguir. Natália, eu não marquei meu tempo, não sei se eu tenho umas 5, talvez eu já tenha até. Já passou da metade, Raquel. Já passou da metade, então eu vou começar a correr agora para fazer outras questões. Bom, então, como eu já falei, são relações econômicas, culturais e afetivas que vão sendo estabelecidas nos territórios ao longo do tempo, e que também essas relações vão ganhando novas camadas na medida que a produção e competição vai se consolidando no território, né? Porque aquela ideia de sobrevivência, ela vai ganhando outras nuances, né? Ela ganha outras nuances quando ela ganha importância na cena econômica do Estado, mas também da região, quando começa a se produzir os shoppings populares, quando começa a se estabelecer hierarquias entre quem tem um banco de feira e quem tem um box, que é uma loja, né? Quando começa a se estabelecer políticas públicas na região, né? Inclusive de qualificação, que não estava colocado antes, de qualificação, de formação, né? Quando começam as feiras de negócio, né? 1 milhão, 1 bilhão, e aí começam a ser essas cifras imensas, né? Quando os territórios começam a gritar e dizendo que tem danos que estão sendo causados para as pessoas e para, digamos, o meio ambiente, a questão dos rios, a questão do oxigênio, do lazer, né? A juventude vai começar a gritar, precisamos ter espaços de lazer, não queremos só trabalhar. Então, isso vai mostrando que o polo vai ganhando outras camadas. E aí eu já quero trazer algo mais específico da minha pesquisa. Esse aqui é uma foto de uma fachada de uma casa daqui de Caruaru, do bairro do Salgado, que é um bairro que tem o tamanho da cidade de Toritama, e que quase todas as casas são oficinas de costura ou pequenas facções. E essa aqui é uma fala de uma trabalhadora, que ela diz: no trabalho de facção, a gente é dona do quê? Aqui não existe autonomia. Aqui quem manda é o dono, né? O dono das peças, né? O contratante. Eu não sou dona de nada. As peças são dele, eu sou dona do quê? O faccionista não é dona de nada. O termo facção, ele vem exatamente dessa ideia da produção faccionada, né? Que está aqui muito bem descrita nessa fachada, né? Prega-se cós, tira-se modelo, corta-se tecido, traveta-se, caseia-se, faz riata. Cada uma dessas é parte de um processo, de parte do processo de produção de uma roupa. Então, a facção é aquela unidade produtiva que vai apenas travetar, ou vai apenas fechar uma calça jeans, ou vai apenas fazer o acabamento, ou vai apenas fazer, colocar o zíper, a riata, o cos, e depois a peça segue para outra facção que vai fazer uma outra parte do processo produtivo, né? Do processo de produção da roupa. E essas facções, elas funcionam com facções de maior porte, com 8 pessoas, com 10 pessoas, ou simplesmente com uma mulher sozinha em sua casa com uma máquina de costura. E aqui essa é uma outra imagem, que é essa imagem de uma mulher sozinha em sua casa com a máquina de costura.
né, em que ela está cortando o molde, e essa é uma cena que sempre me impacta, porque aqui é uma cozinha em uma casa, né? Então a mesa se transforma em base, se transforma em máquina, né? Parte do processo produtivo da confecção que se dá na cozinha da casa das mulheres, né? Então, tudo isso que está aqui, os pelos, né? Essa poeira, né? Tá ali junto com o fogão, com os pratos, né? Aqui do lado, que não dá para ver por causa da imagem, mas do lado esquerdo estão as máquinas de costura. E fala também dessa imbricação entre os trabalhos. O trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, que é algo central nessa literatura de trabalho e gênero. Né? E aí vem a fala da costureira. A autonomia é ser o seu próprio patrão. E é também ter uma vida sofrida, né? Porque tem os custos de ser o seu próprio patrão. Porque ter uma facção é sofrimento. Eu trabalho tanto que às vezes não consigo dormir. Na verdade, eu não tenho tempo para nada. Né? Então, elas reivindicam esse lugar de autonomia, mas também elas expressam que isso é muito contraditório e que tem trazido muitos sofrimentos para essas mulheres, né? Para essas trabalhadoras. Essa imagem, só para dizer que essa imagem, a primeira é minha, e essa aqui é de um acervo de uma fotógrafa daqui de Caruaru, chamada Manuela. Essa segunda foto também é da Manuela. É uma foto que também me impacta muito, porque aquela primeira cena, que era a cena das mulheres na feira, né, participando da vida pública, isso se transforma, porque agora nas oficinas de costura, elas vivenciam um isolamento muito grande. Elas estão sozinhas em casa, tendo que dar conta de prazos cada vez mais curtos, né? E muitas delas não conseguem sair de casa porque perderam completamente o controle do tempo. E aqui o que ela tem como paisagem, né, da sua janela é um muro de tijolos. E aí ela diz, aqui Rivotril é jujuba, e eu tomo remédio para não enlouquecer, né? Jesus Cristo vai curar minha depressão, a minha casa é uma bagunça, porque a indústria de confecções invade a casa dessas mulheres. Eu sofro muito com isso. Aqui na cidade não há lazer, apenas trabalho. Bom, já para encerrar, eu trouxe um pouco dessa literatura, mas eu não vou entrar, né? Tem um livro que é a década de 80, é uma década muito importante para os estudos do trabalho de gênero, né? Para dizer que ser trabalhador não é o mesmo que ser trabalhadora, não são sinônimos, não são, porque a gente precisa falar do trabalho que se acontece na fábrica e na casa, né? A desvalorização das funções exercidas pelas mulheres, a exigência de que as mulheres cuidem das crianças e das pessoas doentes, e também da própria sexualização das lutas, que é preciso olhar outras formas de ação coletiva que não se dão somente pelo sindicato. Então, outras literaturas, a divisão sexual do trabalho. Eu fiz um mural com vários livros que são importantes para a pesquisa, né? Os livros da Beth Lobo, da Safiotti, O Sexo do Trabalho, e os livros mais recentes de uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Verônica Gago, argentina, e ela faz essa discussão entre corpo e território, né, mostrando que não há uma dicotomia. Né? A dicotomia não é só sobre produção e reprodução dos trabalhos, mas é também da produção e reprodução da vida nesses territórios. Né? E aí, para finalizar, eu trouxe um pouco de alguns debates sobre o que é fazer pesquisa sobre mulheres, mas mais do que isso, que é fazer uma pesquisa engajada, né?
quais são os desafios que estão colocados para isso. A necessidade de enfrentar a ciência cega para o gênero e para a neutralidade, a necessidade da identificação dos dois sexos, eu coloco sexos porque é um debate que essa literatura faz, mas talvez o termo mais adequado seja gênero mesmo, as experiências concretas de trabalho em plural, a pesquisa relacional, né? E tirando como conclusão a ideia de que os trabalhos são plurais e a necessidade de estabelecer essas análises imbricadas. E para finalizar mesmo, como último, eu trouxe um poema que é de Glória Anzaldúa, que é uma feminista de fronteiras, né, uma chicana, e que eu acho incrível a provocação dela sobre o porquê fazer pesquisa, né, a partir daquilo que não está explícito, né, daquilo, ou pensar a partir daquilo que são as ausências, né? E ela diz assim: penso, sim, talvez se formos à universidade, talvez se nos tornarmos mulheres, homens, ou tão classe média quanto pudermos, talvez se deixarmos de amar as mulheres, sejamos dignas de ter alguma coisa para dizer que vale a pena. Por que elas nos combatem? Por que eles nos combatem? Por que pensa que somos monstros perigosos? Por que somos monstros perigosos? E aí, porque desequilibramos, né? Então, essas pesquisas territorializadas, essas pesquisas engajadas, essas pesquisas comprometidas com esses grupos precarizados, pauperizados, elas desequilibram a ciência, e eu acho que isso é uma responsabilidade fundamental assim, do trabalho de fazer pesquisa. Bom, eu encerro e agradeço e peço desculpa por ter passado tanto do tempo. Imagina, Raquel, é um prazer te ouvir. Estava aqui entretida em cada fala sua. Então, já agradeço, espero que a gente possa, que você tenha a oportunidade agora, com as dúvidas, os comentários que vão surgindo, poder voltar nesses slides que você preparou, né, com carinho aqui para a gente, e para que a gente possa conhecer com mais detalhes o seu trabalho. Mas eu não quero monopolizar a fala, e eu quero deixar aberto para que outras pessoas participem, tragam comentários, tragam dúvidas. Eu anotei aqui uma dúvida, mas eu não vou fazer ainda, porque eu quero deixar, lançar na roda a oportunidade de vocês falarem. Então fiquem à vontade, podem se inscrever levantando a mãozinha, que a gente organiza a sequência de falas. Rafael já começou. Vai lá, Rafa. Oi, gente, boa tarde, Raquel. Primeiro, queria te agradecer pela apresentação, né? A gente está começando nesse projeto, a Natália já tá há mais tempo, mas a gente está tentando entender também como funcionam essas facções, né? E aí eu fiquei assim, com algumas curiosidades, eu tenho algumas perguntas, não vou fazer também, só vou fazer duas bem tranquilas agora, e aí depois a gente pode ir aprofundando. Uma delas é entender assim, quais são essas empresas, né, para onde são vendidas essa produção dessas mulheres. E também assim, como geralmente se dá a organização dessas facções, né? Você falou que pode ser mulheres sozinhas na sua casa, pode ser às vezes pequenas fábricas, né, com 8 mulheres. Queria entender um pouquinho como é que funciona isso e como se dá essa divisão sexual do trabalho, né? Se há participação de homens, em que funções específicas, porque às vezes você pode ter a participação de homens, mas eles atuam em alguma parte específica da produção, não sei. Queria entender um pouco sobre isso. E também se você teve alguma experiência, quer dizer, viu
a formação de cooperativas, existe isso nesse meio? Como isso se dá? Porque a gente sabe, né, quem já estudou pelo menos alguma coisinha de economia solidária sabe que as cooperativas, no nome, parecem muito boas, mas muitas vezes são um meio, na verdade, para aprofundar ainda mais a exploração daquele trabalho, né? E a precarização também. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você encontrou cooperativas e como eram essas cooperativas. Quer dizer, a gente consegue ver, é um trabalho cooperativado em sintonia com a economia solidária, ou são essas cooperativas que só ajudam a aprofundar a exploração e a precarização? Obrigado, Raquel. Por enquanto é isso. Bom, então vou aproveitar aqui o silêncio, né, que se deu para acrescentar também essa ideia da terceirização, né? Que é esse vínculo entre as empresas e às vezes o trabalhador na ponta nem sempre sabe para onde isso, né, uma alienação, ele não sabe para onde isso vai chegar. Mas então terceirização, cooperativismo, tudo isso pode estar enredado ali nessas relações que o capital vai se apropriando. Enfim. Miro deixou um comentário também, agradecendo pela importância da temática. Enfim, são os agradecimentos. Né? Agradece pela realização da atividade. E, Miro, a gente agradece então pela sua participação, sua presença hoje. Que pena que você não vai poder ficar até o final, mas obrigada. Vai ficar disponível o vídeo porque eu estou gravando e eu vou colocá-lo no canal do Coletivo TES. Então é isso, Raquel. Agora você fique à vontade. Obrigada pelas perguntas, Natália e Rafael. Eu acho que... E obrigada também pelos comentários aqui de Valdemiro, de Vânia. Bom, começar pelas perguntas do Rafael sobre as empresas que são vendidas, né? Esse é um enorme desafio, tanto entender as empresas como também a heterogeneidade das facções. Nós temos muitas empresas que são locais, sabe? Que funcionam só aqui em Caruaru, ou funcionam só em Toritama. São empresas que estão só nesses shoppings populares, né? Que a cidade de Caruaru tem, Toritama, Santa Cruz. E a circulação das mercadorias se faz através das sacoleiras, que também são mulheres, que vêm de outros estados, compram e voltam para os seus estados para fazerem a revenda. Isso é o que tem de mais, digamos, tradicional na dinâmica da comercialização. Mas eu acredito que isso não é tudo, né? A gente já vê a chegada mais tímida, mas a gente vê a chegada das grandes magazines. A Marisa começa a fazer algumas compras, né? E é curioso, porque elas têm o diálogo direto com alguns empresários locais. Esses empresários locais repassam para as costureiras que estão em facções, né? E em várias camadas de terceirização, quarteirização, porque tem essas facções, por exemplo, de 8 pessoas, que já fazem um repasse também para aquela facção que tem 2 mulheres, e já fazem um repasse para aquela que tem uma facção de 1 mulher. Então, são uma cadeia de repasse, de externalização, né, da produção. Então, a gente já vê a chegada tímida, mas sim, desses grandes magazines. Eu destaco a Marisa. Semana passada, nós tivemos atividade por causa da agenda do 8 de março na Feira da Sulanca. Ai, acredito que ela teve algum problema. Desculpa, gente. Acho que eu caí, não foi? Foi. Desculpa. Bem-vinda de volta. Tá. Sim. Então, eu estava falando, na semana passada nós tivemos
uma atividade na Feira da Suanca, né, de panfletagem, uma carta que eu vou falar mais adiante, uma carta pública escrita pela costureira, e a gente encontrou o resto da produção que a Marisa não quis comprar, as mulheres vendendo na Feira da Suanca, com a etiqueta da Marisa e tudo, né? Então, quer dizer, essas magazines, elas estão chegando timidamente, mas elas chegam. Mas a dinâmica continua sendo muito regional, é uma cadeia regional, né? A organização das facções, ela é muito heterogênea, né? Nós vamos ter os fabricos, que esses têm, ele não é um Brastemp, mas tem um pouco de segurança, né? Tem um mínimo de direitos assegurados. E aí depois nós vamos ter as facções, que elas são heterogêneas, vamos ter facções grandes, de 8, de 10 pessoas, mas vamos ter facções de apenas 2 pessoas, e vamos ter o que a gente chama das oficinas domiciliares, que é quando é aquela costureira sozinha com a sua máquina de costura e que está na ponta da ponta da ponta da cadeia, né? E que ela recebe ali encomenda de todos esses contratantes. E ainda é possível, dentro de uma facção, ter tudo isso junto. Ter uma facção, aí ter uma oficina de costura, né? E ainda ter uma costureira mais clássica, que é aquela que produz uma roupa completa para vender com um balaio ou com uma bacia na Feira da Suanca. Então, essas coisas são muito imbricadas, elas são muito heterogêneas. A presença dos homens, ela é significativa, né? Nós temos facções, inclusive, que estão só no bairro do Sagrado, em Caruaru, eu encontrei várias que são só de homens. Eles fazem trabalho, geralmente, em máquinas que são mais modernas, mais tecnológicas, né? Aquele trabalho, digamos, mais braçal, né? Que é aquela máquina de costura Singer, que parece da década de 50 e tal. Aquela é da costureira. Os homens estão numa máquina que exige um conhecimento tecnológico um pouco mais avançado, não sei se é esse o termo correto, mas é isso. Né? E acho que tem uma coisa que é mais difícil de captar, mas é muito importante, assim. Quando eu trago essa trajetória de trabalho das mulheres, né, a agricultura, o trabalho doméstico e o trabalho na facção, elas sempre apresentam o trabalho na facção ou na oficina de costura como uma conquista, uma melhoria. Elas melhoraram de vida. Né? Elas dizem assim, eu melhorei de vida porque eu saí do sol, né? Eu saí do trabalho da agricultura, e eu saí da casa da outra. Hoje, agora, eu trabalho na minha casa. E quando a gente vai conversar com os homens, o trabalho na costura é um trabalho passageiro. Ele não tem esse significado de conquista, ele não tem esse significado de ascensão. Para eles é o que aconteceu ali. O que está acontecendo agora é uma facção. Se for uma obra na construção civil, eles vão também. Né? Então, o sentido do trabalho muda para elas e para eles. Isso é uma coisa. Né? Então, as mulheres, eu vejo que há um desconforto das mulheres de trabalharem com os homens, os relatos sobre assédio são muito intensos, né? As mulheres elas acabam construindo relações de ajuda entre elas, né? Então elas podem trazer os filhos, né? Uma adoece, a outra ajuda aquela que adoeceu, então há uma relação também que é de ajuda mesmo, de companheirismo, de troca ali entre essas mulheres, especialmente no cuidado das crianças, que é algo que não está colocado para os homens, né? As facções dos homens, a gente não encontra crianças, as facções das mulheres, as crianças estão lá, muitas vezes tirando pelo, estão em cima das máquinas, estão rascunhando, estão fazendo a tarefa, né? Bom, e aí eu queria chegar na pergunta de Natália e também de Rafael sobre as cooperativas, né? A economia solidária não é uma realidade da região, né? Pelo menos nessa região do polo, né?
Nós não temos experiências de cooperativas, né? Nós temos algumas experiências de associação de lojistas, mas não de trabalhadores e trabalhadoras. O sindicato ele não tem nenhuma incidência política na região, o sindicato de costureiras. Inclusive, ele nem está mais funcionando aqui, ele funciona em Recife, né? Eu acho que isso diz muito. Mas a pandemia, e aí, né, o que a história é aberta, né? A pandemia, ao mesmo tempo que ela aprofundou essa precariedade, ela também trouxe uma busca de consciência, uma compreensão muito grande da desproteção, da precariedade desse trabalho, né? E aí, coletivos de costureiras estão sendo formados na região. Nós temos coletivos de costureiras em Santa Cruz, nós temos coletivos de costureira em Caruaru, nós temos coletivos de jovens em Santa Cruz e em Toritama. Nós temos coletivos de jovens que estão discutindo o trabalho junto com a questão LGBTQIA+, junto com o feminismo, né? Então, esses coletivos começam a se organizar com o objetivo de colocar freios nessa exploração. Nós tivemos uma audiência pública no ano passado, em outubro do ano passado, em que as costureiras construíram uma carta pública denunciando as condições de vida e de trabalho no polo e exigindo direitos, né? Saúde, educação, qualificação, auxílio. Agora, na agenda do 8 de março, nós tivemos algumas agendas, tem o Fórum de Mulheres de Pernambuco, da região Agreste, que tem colocado a demanda das costureiras como algo fundamental na construção do feminismo aqui da região Agreste. Então, nós não temos experiências sindicais ou cooperativas ou associativas, mas nós temos, a partir de agora, experiências de coletivos de costureiras, né? E esse trabalho tem vindo, e a denúncia desse trabalho, dessas condições de vida nas facções, tem se tornado uma agenda prioritária para esses coletivos. Vou aproveitar aqui para ler a questão de João, que ele acaba de colocar e disse que está sem microfone. Então, eu vou fazer a voz de João. Raquel, você percebe algum tipo de interesse dos grandes magazines por conta do fato das facções serem compostas majoritariamente por mulheres? E essa participação feminina agrega algum valor a mais ao que é produzido? Será que agrega ou, na verdade, né, mais uma forma de mão de obra barata? Né? Raquel, fica à vontade. Depois eu tenho uma pergunta, eu vou levantar minha mãozinha daqui a pouco. Tá bom. Eu acho que sim, acho que as grandes magazines estão interessadas e elas estão presentes, né? É uma presença mais tímida, não é como é a Riachuelo, né? Mas, sim, elas estão por aqui, elas estão na rodada de negócios, né? Elas estão na associação, elas estão através de alguns debates que elas começam a fomentar, né? Debates sobre empoderamento, debates sobre empreendedorismo, né? Essas agendas, que não são só agendas ideológicas, né? São agendas que atravessam esses processos de trabalho, né? E isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem uma facção que funciona nesse nível de precariedade, a gente tem rodada de negócios com cifras absurdas, assim. Eu ia trazer os recortes de jornais, mas são rodadas de negócio que circulam, sei lá, 6 milhões, 20 milhões, né? Que vem as grandes revendedores de tecido, né, que estão fazendo pesquisas de campo aqui para entender como é que se dá o consumo, estão querendo impor determinado tecido em relação ao outro, né?
a própria relação com o Estado, o que são as duplicações da PR, o que é a política pública, como isso vem no conteúdo das políticas públicas, né? O que é que eles estão chamando de qualificação, né? Então, eles estão presentes, não é de uma maneira explícita, né? É preciso um olhar mais apurado para ver a presença desses grandes magazines, mas elas estão aqui. Porque não é algo que está descolado, né? Não é algo, embora seja uma cadeia, continue sendo uma cadeia regional, ela não está descolada das grandes questões do trabalho na contemporaneidade, do que é o Brasil, enfim. Se as mulheres agregam algum valor a mais ao que é produzido, eu acho que elas, as grandes magazines conseguem explorar muito mais as mulheres, né? Porque tem uma coisa assim, essa região é considerada uma região economicamente bem-sucedida, né? Uma região que é a capital do jeans, que é a capital da Sri Lanka, que é a capital das feiras, que é a capital da moda, mas as cidades, por exemplo, de Toritama e de Santa Cruz não tem creche. Nossa. Né? Então, como é que se dá isso? Né? Não tem transporte público. Em Toritama, em Santa Cruz, não tem ônibus. Ou você anda de mototáxi, ou você anda de lotação. São transportes privados. É a cidade da moda, é a cidade da costureira, é a cidade da empreendedora, mas não tem uma política de saúde voltada para as costureiras, para as empreendedoras, entende? Então, só para dizer que essas magazines, que essa profissão ela não é cega para o gênero, né? E ela sabe que recrutar mão de obra e mulheres vulnerabilizadas, que estão criando seus filhos sozinhas, que estão organizadas em suas casas, né? Que não tem relação com o sindicato, porque o próprio sindicato não tem relação com o território. Então, acho que é daí que se consegue tirar níveis de exploração muito maiores, né? É importante dizer que essas mulheres, as costureiras, elas são majoritariamente negras, né? Isso está explícito no trabalho doméstico. Então, é ali que eles agregam, né, mais explorações, mais níveis de exploração, de dominação e de opressão das mulheres. Raquel, você meio já respondeu o que eu ia te perguntar, que tinha relação com o papel do Estado e como você observa a presença ou a ausência do Estado. Mas eu vou aproveitar aqui para contar um pouco por que eu estou preocupada com isso, né? E é o contexto do Rio Grande do Norte, que é bem diferente do polo do Agreste Pernambucano, onde tem que surgiu com iniciativas, né, dos próprios produtores, dos comerciantes, a Feira da Sulanca, e aí cola muito bem com o empreendedorismo, né? A gente lê o texto seu sobre isso, e aí esse termo vem, parece que cola muito bem, porque é a iniciativa, né, a iniciativa do empreendedor que vem de baixo e tal. E essa é uma palavra, o pessoal que está aqui sabe, né? Raquel, Irineide, a gente já fez reunião sobre isso, como essa palavra, para mim, tem que ser investigada muito bem. Porque ela tanto embasa essas iniciativas populares que vêm de baixo, mas também iniciativas do tipo a que acontece no Rio Grande do Norte, que tem um papel do Estado muito forte e dessas grandes empresas como Riachuelo. Então, é um outro caminho de se gerar esse empreendedorismo. É outro caminho, mas a palavra está lá também. Então, o que a gente vê é o seguinte: existiu, nos anos 2000, né, uma interiorização da produção. Então, no Rio Grande do Norte tem um polo de confecções, que é o Seridó, que tem uma tradição, de fato, mas que lá pela década de 70 teve uma determinada crise e crise agrícola, crise da produção tradicional de confecções,
E depois, na década de 90 e sobretudo 2000 em diante, é que vem a atuação do Estado para trazer desenvolvimento regional, né? E essa palavra também é uma palavra-chave, né? Desenvolvimento regional. E qual que é o sentido desse desenvolvimento regional em cada região, em cada território? Que elementos da região é utilizada para produzir algo, bens, mas também, enfim, renda para alguém, né? E aí vem as grandes empresas. Aqui a gente tem visto na cidade de Açu, onde eu estou, onde Giovana está, a gente visitou uma fábrica. Em Açu tem quatro fábricas que são terceirizadas, né, que produzem para o Grupo Guararapes, que é da Riachuelo. E o Rio Grande do Norte, em 2013, o governo estadual lançou um programa para fomentar essa interiorização da produção de confecções no interior, com o apoio total do Grupo Guararapes. Então, foi elaborado assim, Grupo Guararapes, Governo Estadual, SEBRAE, SESI para capacitação, e está lá montado um programinha. E aí as cidades vêm criando, né, fábricas, as prefeituras também têm ajudado, dado apoio, a infraestrutura, né, o galpão, para que empreendedores surjam na cidade. E aí os empreendedores são, por exemplo, um casal de empresários, que são os responsáveis por essa fábrica. Então, é um outro processo que a gente vê a iniciativa empresa e poder público para fomentar essa geração de empregos, né? Essa ideia de desenvolvimento regional gerando empregos por meio dessas fábricas que vão direto. Olha, os funcionários aqui da fábrica de Açu sabem que a produção deles vai lá para Riachuelo. Vai lá a moça da Riachuelo, que eu cheguei a ver, a fiscal lá da Riachuelo, com a camiseta Riachuelo, lá fiscalizando as peças. Então está atrelado profundamente, né? O papel do Estado aparece aí com esse grande programa que chama Pró Sertão. Então não é domiciliar, é uma outra forma de criar esses mesmos laços com o mesmo interesse do capital, né, de abarcar, interiorizando essa produção, chegar nessa população que está lá sem emprego, que está saindo do campo para a cidade. Né, essas várias formas de vulnerabilização. Bom, tudo isso para falar do contexto do Rio Grande do Norte, para que a gente possa fazer algumas comparações, e uma dessas comparações é esse aspecto do papel do Estado. Né, você já começou a falar um pouquinho, enfim, te deixo livre aí para comentar algo a respeito. E eu acho que a pergunta da Júlia também vai nesse sentido, né, quando ela pergunta se essas mulheres fazem outro tipo de trabalho para complementar a renda, né? Então, eu acho que é importante dizer que essa região que é conhecida, né, como uma economia super bem sucedida, né? Aqui em Caruaru, inclusive, tem uma noção de que não existe desemprego, porque existe a Feira da Suanca, né? Então você pode pegar a sua bacia, um balaio, e vender na Feira da Suanca, você pode carregar peso, então só fica desempregado quem quer. Mas aí a gente precisa olhar que grande parte dessas populações, dessas pessoas, homens e mulheres, que vivem da feira, eles necessitam das políticas públicas que estão voltadas para as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Por exemplo, a cidade de Toritama, a maioria da população é beneficiária do Bolsa Família, porque isso fala das condições desse trabalho, fala da precariedade e fala também como o Estado entra, né? O Estado entra através dessas políticas, né? Aqui na cidade ou aqui na região, não se consegue formular um projeto tão redondo como se tem no Rio Grande do Norte, né? Porque tem, inclusive, as disputas que estão colocadas em outros termos, mas se tem uma série de intervenções do Estado que são muito importantes. Por exemplo, a duplicação da BR
104, né, que é uma BR que passa pelas cidades e vai até a Paraíba, né? Então, isso foi fundamental para garantir a circulação de mercadorias. As políticas que vêm para dar suporte, que é importante dar suporte que essa população necessita, mas que não discutem por que essa população necessita, se essa é uma região em que não existe desemprego, que a economia é bem sucedida. Como assim ela é bem sucedida e as costureiras precisam de auxílios mínimos para sobreviver, né? Então, eu queria contar uma história agora na pandemia, que eu acho que ela é muito simbólica do que é a presença do Estado, né? Aqui na região. Durante a pandemia, em alguns momentos, a Feira da Sulanca fechou. Foi um caos. Porque fechar a Feira da Sulanca é fechar as condições de existência das pessoas, né? E ele foi muito caótico. E aí o Estado de Pernambuco, ele fez um repasse, né, de fundos para os empresários, e a contrapartida é que os empresários produzissem máscaras para a população do Estado de Pernambuco, né? Máscaras que seriam doadas. E aí o que os empresários fizeram com esse recurso, procuraram as facções, e antes, se eles pagavam 20 centavos para a produção de uma máscara, ou de qualquer outra produção de uma peça, né? Agora, por causa da pandemia, eles queriam pagar 12, 10, né? E foi o que as costureiras chamaram do preço da fome, né? O preço da fome delas era o repasse para a produção de máscara que o governo do estado, né, articulou com os empresários locais e que saiu, né, mostrando o quanto as mulheres são solidárias, quanto as costureiras são maravilhosas, como o polo é esse lugar de pessoas que não param de trabalhar, né, que estão sempre obstinadas, são empreendedoras, né, até na pandemia elas dão um jeito de produzir máscaras, assim, cuidar do outro, né? Porque essa é a terra do empreendedorismo natural. As pessoas nascem empreendedores, né? Santa Cruz tem isso muito forte, Caruaru tem muito forte, né? Toritama tem muito forte, assim como em outras cidades. Então, eu concordo muito contigo que a presença do Estado é muito importante. Ela é uma coisa pouco discutida, porque ela há essa tendência de procurar o Estado através do SEBRAE, do SENAI, do Sistema S, que não é algo relevante aqui, né? Já tem pesquisas que indicam isso, e procura pensar através desses programas, né, de desenvolvimento, que não são tão redondos aqui para o Agreste, né? Se procura através da experiência do Porto de Suape, que vem com tecnologia, com economia criativa, também não é o que é da região, mas a política pública é super importante. Tem uma outra coisa, só para sempre me vem à cabeça. Houve as interiorizações das universidades, né? E os cursos que primeiro chegaram no polo do Agreste, que está aqui em Caruaru, foram cursos de negócios. Isso não é à toa, né? Veio cursos de negócios e cursos de design em moda, pensando para o polo, né? E em todos esses cursos com disciplinas sobre empreendedorismo. Então é isso, o Estado está presente, e como você falou, como ele se expressa é diferenciado, né? Mas ele está presente, e eu acho que a pandemia também foi importante para deixar isso muito bem explícito, assim. Aqui no Seridó, que é a região onde Rafael mora, que também é um polo, né, de confecções, o IF tem curso de moda e técnico em, enfim, indústria têxtil, né? A capacitação é uma forma de trazer esse desenvolvimento dessas regiões, né? Bom, Raquel, acho que a gente
A gente já conversou bastante aqui, aprendemos bastante com você, mas eu queria ainda te fazer mais uma pergunta sobre o fazer pesquisa. Quais foram os seus desafios? E os seus desafios em época de pandemia? E outra questão é o ser mulher pesquisadora. Então, você estava falando com trabalhadoras, sendo mulher, né? Enfim, quais as vantagens e desvantagens disso? Como é que você percebe a construção de uma pesquisa a partir de, enfim, de quem você quais foram as suas dificuldades? Natália, posso só complementar a sua pergunta? Sendo mulher e sendo ativista, né? Porque, pelo que eu entendi, você também tem uma militância nesse âmbito. E aí queria perguntar também, complementando a pergunta da Natália, um pouco sobre como é fazer pesquisa e estar atuando politicamente também junto a essas mulheres, né? Maravilha. Eu acho que o desafio, eu fiz uma escolha que eu não entendi muito bem na época, que foi fazer o doutorado em São Paulo, né? Então, na medida que o tempo ia passando, que eu fui percebendo o desafio que foi fazer uma pesquisa lá, estar lá em casa, inclusive do ponto de vista financeiro, né? De passagem aérea, de recursos, pesquisa de campo. Eu acho que a pesquisa de campo, eu sou uma pesquisadora de campo, né? Então, eu terminava as disciplinas, corria para cá, passava 3 meses, 4 meses. Então, isso foi algo que eu vejo que eu deveria ter calculado melhor, e que se tornou um desafio enorme, um desafio de endividamento para mim. Mas eu acho que os desafios não param por aí, né? O que é a gente fazer pesquisa engajada, o que é que a gente fazer pesquisa comprometida, o que é fazer uma pesquisa territorializada, né? E o que é trazer isso para a universidade, que é algo que não é habitual, né? Não é hegemônico. Então, há o desafio também de construir isso dentro da universidade, construir isso dentro do grupo de pesquisa, construir com a orientadora, construir com os colegas de trabalho. No meu caso, eu tive uma sorte enorme, minha orientadora, ela é super interessada, ela compra todas as ideias, né? Então, esses desafios, eu acho que eles existem, mas que eles fazem parte quando a gente assume um compromisso coletivo, sabe? Eu acho que fazer pesquisa é um compromisso coletivo, né? Com as costureiras, com as universidades, com a teoria feminista, né? Bom, é um compromisso coletivo e de responsabilidades. Eu acho que tem uma outra coisa, que é também o afeto, né? Fazer pesquisa também como um compromisso de afeto. De afeto com o meu território, com a história das pessoas que são minhas também, sabe? Eu me sinto muito íntima, assim, embora eu tenha muita clareza que em outras condições, né? Jamais eu vou achar que eu estou na mesma condição de que uma costureira. E aí eu sei que eu tenho, que essas condições também têm a ver com os direitos sociais, de novo, com os compromissos coletivos, né? Acho que o fato de ser mulher e de ser mulher nordestina, assim, me ajuda muito no diálogo com ela. Essa coisa é muito diferente entrar numa fábrica ou entrar numa loja e entrar na casa delas, né? Uhum. E acho que o fato de ser mulher, para mim, é uma vantagem, assim, né? É um encontro com elas. E o fato de ser ativista me coloca nesse encontro, que é mais do que um encontro, né? É uma aliança mesmo. E eu acho que é isso, sabe? É fazer pesquisa com acordos coletivos muito claros, com a responsabilidade e com o compromisso de transformação dessas mulheres, sabe?
Por isso que a tese tem caminhado tanto para pensar a incidência política delas, porque é isso que elas estão produzindo, é isso que está fervendo nelas. Então, eu acho que é isso que é preciso registrar. Não é tão importante quanto registrar as condições precárias de vida e trabalho, é registrar a resistência delas, né? No território, nos bairros, nas casas, nas relações de ajuda, de afeto, de apoio entre elas. Então, é isso. Não sei se respondi a pergunta, não é uma pergunta fácil, né? Eu não costumo parar para pensar assim, mas... Eu só queria fazer uma pergunta assim, bem prática mesmo, pensando a fazer pesquisa na prática, né? Como é que você faz, Raquel? Você bate na casa das mulheres? Você vai na feira da Sulanca? Assim, onde você encontra as mulheres? É fácil ter esse contato? Pedir um telefone? Enfim, como é que se constroem essas relações de pesquisa? Você já ouviu muito não? Né? Bem o cotidiano da pesquisa. Como é que você faz? Não, Natália. Eu sinto que há um silenciamento muito grande dessas mulheres. E, ao mesmo tempo, essa coisa que eu contei para vocês, do orgulho de ser costureira, da conquista, traz para elas um desejo muito grande de falar, né? Então, é muito fácil iniciar uma conversa, sabe? E aí a gente conversa na feira, e às vezes eu saio para encontrar uma costureira, ela já me fala: você foi na casa da minha vizinha? Eu falei para ela de você, ela está te esperando. E aí eu vou lá e ela está me esperando mesmo, ela quer conversar, ela quer dizer como ela faz as coisas, como ela se organiza, como esse trabalho é importante para ela, como o trabalho na costura permitiu que ela botasse o marido, que era abusivo, para fora de casa, né? Quais são os projetos de vida dela, né? E como foi importante para ela morar na sua própria casa, trabalhar na sua própria casa, o orgulho que ela tem dos filhos que já estão trabalhando, e aí você fica, bom, mas será que não era melhor que eles estivessem estudando, né? E aí você começa a dialogar, a provocar. Agora, há uma certa rejeição à ideia, pelo menos, de pensar a partir de uma perspectiva mais política, né? Diferente desses grupos que estão se formando, mas essas mulheres, digamos, que estão isoladas, sozinhas em suas casas, elas têm um pouco de receio, né? Elas têm um pouco de receio porque elas dependem muito da política pública e elas temem que aquilo tenha repercussões em corte do Bolsa Família, em corte do BPC, né, em corte do auxílio emergencial. Né? Foi uma coisa que eu enfrentei fortemente com o Comitê de Ética da Unicamp, porque eles queriam que elas assinassem um termo, e assinar um termo é algo que não se coloca para essas mulheres. Né? Assim, Raquel, eu converso com você, você pode me dar o gravador e a gente conversa, eu te conto a tua história, eu me conto a tua história, mas não tem para assinar um papel, né? Não quero que você tire foto minha, né? Então, há toda uma delicadeza que o fato de ser mulher e também o fato de ser da região traz vantagens para mim. Assim. Eu ouço poucos nãos, é muito fácil conversar com elas, elas querem contar as histórias, elas são muito receptivas, elas são muito conscientes, né? Mas elas não conseguem traduzir isso ainda para uma ação coletiva. Esses grupos de costureiras têm feito um trabalho fundamental nisso, e é muito interessante, né? Porque são costureiras falando para costureiras, não é só uma relação de pesquisadora, ou de ativista, ou de feminista, né? É ali entre pares. A conversa com os homens é bem diferente, né? Eu tenho entrevista com os homens, eu não trouxe. Eles são mais desconfiados, eles são mais objetivos, eles querem falar pouco da vida deles, eles querem falar só do trabalho, né? Não tem essa dimensão do orgulho, eles têm um pouco até de
do desconforto de serem homens e estarem em uma máquina de costura, eles não gostam de ser chamados de costureiros, né? E tem uma dimensão aí da virilidade e tal, né? Então, acho que é isso. Assim. E elas me indicam muito, sabe, para as pessoas, elas me incluem nos grupos de WhatsApp, né? Eu faço grupo, tem alguns grupos de costureiros no WhatsApp, e aí você consegue acompanhar a rotina delas, né? Então, acho que é isso. Legal, Raquel, que bom saber da sua experiência. Eu perguntei porque a nossa experiência bom, a gente recebe alguns sims, mas também recebe vários nãos. Né? E é outra etapa chegar na casa de alguém, é outra etapa de pesquisa que você chegou, né? Mas nem toda pesquisa consegue chegar nessa etapa, ou pretende também necessariamente fazer isso. Bom, alguém gostaria de comentar, fazer alguma pergunta, trazer uma curiosidade, ou trazer uma experiência também de pesquisa para compartilhar? A gente aprendeu bastante contigo, Raquel, sobre as relações de trabalho, né, com as mulheres e também com a pesquisa, como você foi desenvolvendo essas relações de confiança. Bom, eu queria agradecer muito a você, Raquel, por ter vindo falar com a gente aqui hoje. Agradecer todo mundo que está aqui hoje, nessa noite de segunda-feira. E dizer que foi muito interessante. A gente pretende fazer periodicamente alguma conversa assim, com pesquisadores, trazendo elementos que são interessantes para o coletivo Terres, para que a gente possa ir conhecendo pessoas, né, construindo redes também de pesquisa, de conhecimentos. Quem sabe aí surgem novas ideias, surgem novos projetos, surgem novas pesquisas. Né? Aí compartilho dos agradecimentos que estão aqui no chat. Raquel, fique à vontade para suas considerações finais. Passou muito rápido essa noite. Foi, verdade. Eu quero agradecer demais, dizer que essas trocas, né, poder organizar, responder a pergunta de vocês, Natália, você trazer, né, o trabalho do grupo de pesquisa, mas também da realidade aí do Rio Grande do Norte, né? Então, para mim também é um aprendizado importantíssimo. Assim, eu estou super entusiasmada. Foi muito bom. Também acho que passou muito rápido. Já vou querer um outro encontro. Por favor, quando vocês tiverem... Presencial. E quando tiver os outros encontros com os outros pesquisadores, né, por favor, se puderem divulgar por aqui, eu quero me organizar para acompanhar. Eu aprendo muito também com essas redes. E quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês, agradecer as perguntas, a atenção, o interesse. E é isso. Obrigada e boa noite para todo mundo. Obrigada, Raquel, mais uma vez. Um abraço em cada um que está aqui. Eu vou disponibilizar esse vídeo depois no canal do Coletivo Terres. Então entrem lá no YouTube e se inscrevam no canal. Abraço, pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Natália. Obrigada mesmo. Foi ótimo.